Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luzanira. Boa noite, Núbia. Espero que vocês estejam me ouvindo por aí. Se estiverem, sinalizem. Tá? Espero que vocês abram a câmera, né? Mas se não for rolar a câmera, pelo menos sinalizem que estão me ouvindo, que daí eu sigo com mais tranquilidade. Tem alguém por aí? Oi, 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 um pouco atrasada, oi, mas Núbia. estamos aqui. Obrigado. Que, né, aquela coisa, né? A gente pode ficar falando aqui para as paredes, não sei se vocês estão ouvindo. Então, obrigado aí pela confirmação. E com isso a gente dá sequência. Oi, Luzanira, doutora Luzanira. Boa noite, boa noite. Muito bem, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Seguimos aí na nossa 34ª aula. Acho que é isso, né? Ou é a 33ª? Enfim, eu acho, é uma dessas. A gente já está bem longe, né, na nossa peregrinação aí pelo deserto, estamos quase na Terra Prometida. Não sei se vocês conhecem o relato lá dos primeiros livros da Bíblia, que a Terra Prometida, né, Canaã, foi prometida para Israel. Só que Israel foi incrédulo, desobediente, e Deus colocou Israel para ficar rodando em círculos no deserto por 40 anos, como penalidade pela incredulidade deles. Mas aí, por fim, Israel entrou, deixou para trás toda a geração com idade superior a 20 anos, só entrou quem tinha idade até 20 anos, né, como a doutora Luzanira e eu, e esses entraram. Os muito jovens, assim, os mais de 20 anos, não entraram, né, depois dessa peregrinação aí de 40 anos. Então, estamos chegando quase lá, estamos chegando próximo das 40 aulas, próximo da Terra Prometida, que é uma certa expertise, uma certa habilidade com o direito constitucional. É esse o nosso intuito, e a gente já começou a colher aí alguns frutos nos exames da OAB, e a gente espera que isso siga aí para outras demandas também. Muito bem, feito o momento meditação, porque toda aula, pelo menos no NASP, né? A aula inicial tem os minutos iniciais para o devocional. Então, esse foi o nosso devocional mesclado aí com direito constitucional, para a gente começar os nossos trabalhos de hoje animados. Seguimos com o controle de constitucionalidade, e hoje a gente vai ver um tema que é muito interessante dentro do controle de constitucionalidade, que é a omissão. Lá atrás, quando nós conversamos sobre as espécies de inconstitucionalidade, nós vimos que há inconstitucionalidades que são por ação e há inconstitucionalidades que são por omissão. Há inconstitucionalidade por ação, que pode ser formal, material ou até o chamado vício por decoro parlamentar. E a gente disse, olha, sobre a omissão não falaremos agora. Chegou o dia de falarmos sobre a omissão. Ou seja, o controle de constitucionalidade, ele não se dá apenas tendo por parâmetro uma ação. O controle de constitucionalidade ele também se dá a partir de uma omissão, de um espaço vago, em que ali deveria existir uma norma, mas não há essa norma. Então, isso também se sujeita a controle, e é isso que será objeto aí da nossa consideração, da nossa apreciação hoje. É sobre a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que assim como a ADI e a ADC, também está disciplinada na Lei 9868 de 99. Tem alguns desdobramentos da ADO em outras leis que integraram a 9868, 99, mas essencialmente está tudo ali no mesmo pacote. Então, o primeiro conceito que eu preciso relembrar com vocês, e que nós vimos em aula própria, lá em Teoria da Constituição, lá quando nós estávamos por volta da quarta, quinta aula, nós falamos sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas. E naquela ocasião eu disse para vocês que um cidadão chamado José Afonso da Silva, grande constitucionalista, o maior que temos vivo no nosso país,
que chega agora em 30 de abril aos 98 anos de idade. Ele, ainda na década de 60, ele apresentou para a disputa da condição de professor titular da USP a sua tese a respeito das normas constitucionais, né, da natureza das normas constitucionais. E naquela ocasião ele disse que havia normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Aquelas que têm eficácia plena, como dita aí na sua tela, elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Nasce pronta, está pronta para ser aplicada. A norma de eficácia contida, assim como a plena, ela também tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Porém, a de eficácia contida, quanto à sua integralidade, ela pode ser restringida. Então, nem sempre ela terá essa aplicação integral. E, por fim, a mais dependente de todas elas, a mais frágil, a mais vulnerável, que é a norma de eficácia limitada, que tem aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Ou seja, essa norma constitucional, para que ela tenha efetividade, ela precisa de uma norma infraconstitucional que dê o detalhamento correspondente, discipline a matéria e então confira a essa norma limitada efetividade. Então, quando se observa que onde deveria existir uma norma infraconstitucional disciplinando uma norma constitucional de eficácia limitada nesse espaço, não há norma, o que há é um espaço vago, o que há é uma omissão, então abriu-se a porta para que seja ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A norma parâmetro diz que aquela norma infraconstitucional deve existir. A norma constitucional de eficácia limitada diz: precisamos disciplinar essa matéria. E para isso precisamos de uma norma infraconstitucional. Mas essa norma infraconstitucional, ela não existe. Ou, ainda que exista, ela é precária, ela é insuficiente, ela não atende aquilo que se propõe a atender. Então, em circunstâncias assim, abre-se margem para que se ajuize a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E essa omissão, vale a pena a gente frisar, aqui tem um detalhamento ainda, um desdobramento quanto à espécie parcial de omissão, mas vamos ficar aqui apenas na ideia de total e parcial, porque esse desdobramento aí de parcial vai de doutrinador para doutrinador. Mas o que é convencionado é que essa omissão ela pode ser total, ou seja, onde deveria existir uma norma infraconstitucional, não existe uma norma infraconstitucional. Então, a omissão total. E o exemplo clássico é a legislação referente à greve do servidor público, porque a Constituição prevê que o servidor público tem direito à greve, artigo 37, inciso 7º da Constituição. Porém, para que essa norma ela tenha efetividade, ela precisaria de uma lei infraconstitucional que disciplinasse a matéria. Essa lei infraconstitucional não existe. Então, há aí uma omissão. É claro que essa matéria sobre a greve do servidor público já chegou a ser tratada em contextos como de mandado de injunção, que a gente vai ver mais aí para frente, né? E acabou que a lei que disciplina a greve do setor privado foi aplicada ao setor público em circunstâncias pontuais. Mas a gente não precisa entrar nesse mérito agora. A única coisa que a gente precisa entender é que essa omissão é uma omissão inconstitucional, obviamente. Ela pode ser total, porque a norma infraconstitucional que deveria disciplinar a matéria não existe, ou ela pode ser parcial, porque a norma até existe, mas ela não atende àquilo que ela se propõe, que é o exemplo da norma sobre salário mínimo. O salário mínimo, segundo a Constituição, deve atender uma série de demandas. Ou seja, no fim das contas, no frigir dos ovos, o salário mínimo deveria ser suficiente para conferir dignidade à pessoa, para que as pessoas, para que as famílias tivessem condições de viver dispondo de um mínimo, né? Um mínimo existencial. Mínimo para se alimentar, um mínimo para morar, um mínimo para ter lazer, um mínimo para ter saúde, um mínimo para ter educação e assim por diante. Mas, como nós bem sabemos, um salário mínimo
mal dá para, né, pagar as contas mais básicas de uma casa, de uma família convencional brasileira. Então, nós podemos dizer que a norma infraconstitucional existe? A norma infraconstitucional existe. Porém, essa norma infraconstitucional, ela é relativa, ela é parcial. Eu sei que teve um choque aí no vídeo, né? Mas a gente toca, né? A gente já aprendeu que volta. Mas essa norma do salário mínimo, ela é parcial. Por que ela é parcial? Porque, embora ela exista, ela não atende aquilo que ela se propõe. Então, no fim, de certa forma, a verdade é que continua existindo uma omissão do poder competente para legislar, para normatizar a respeito daquela matéria. O objeto de uma ADO, omissão de poder competente ou órgão administrativo para editar ato normativo ou lei que regulamente norma constitucional limitada. E aqui vale a pena a gente frisar, essa omissão, ela não é apenas legislativa, ela pode ser normativa, porque como a gente já aprendeu, os poderes, eles têm funções típicas e funções atípicas. Então, tipicamente, quem legisla é o poder legislativo, mas o poder judiciário também pode normatizar. O poder executivo também pode normatizar, pode criar normas nas suas esferas, especialmente atípicas. Então, seja o poder legislativo, que deveria normatizar e não normatizou, seja o executivo, que deveria normatizar e não normatizou, seja o judiciário, que deveria normatizar e não normatizou, abre-se margem aí para o ajuizamento da ADO, né? Consiste aí em omissão. Outro ponto aqui interessante, você está com a sua ADO em curso. Então, temos aqui, né, a presidente, né, eleita, doutora Luzanira Nascimento, e ela, enquanto legitimada no artigo 103, pode ajuizar uma ADO, porque são os mesmos legitimados, da DI, da DC, da ADO, da DPF, está todo mundo lá no artigo 103, e dentre eles, o presidente. E aí, foi ajuizada essa ação. Vejam, aqui deveria existir uma norma que discipline essa matéria prevista na Constituição e norma constitucional de eficácia limitada. Mas onde há esse espaço, é só um vazio, não há uma norma. Muito bem, beleza. Mas aí, enquanto essa ADO estava em curso, houve revogação da norma constitucional objeto da ADO. Então, qual é a consequência? Perda do objeto. Vou repetir. Nós temos, por exemplo, o artigo 37, inciso 7º da Constituição, que trata da greve do servidor público. O servidor público tem direito à greve. Muito bem. Do outro lado, nós temos um espaço que deveria legislar a respeito desse ponto. Aí, a presidente ajuizou a DO para que esse espaço tivesse objeto de legislação. Mas aí, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, ele foi revogado. Se o artigo 37, 7, isso aqui é hipoteticamente, foi revogado, automaticamente, essa ADO perdeu o objeto. Ela perdeu a razão de ser, porque ela era um desdobramento da existência do direito de greve previsto na Constituição. Uma vez que esse direito de greve foi suprimido, então a ADO também perde objeto. Vai no mesmo pacote. Outra hipótese. Encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional. Qual é o objetivo? O objetivo é que o espaço vago, o espaço omisso, seja preenchido com norma. Esse é o objetivo. Então, enquanto a ADO estava em curso, a doutora Núbia, presidente do Senado, tomou providências para que chegasse um projeto de lei a respeito daquela matéria, para ali deliberarem o Congresso Nacional, as casas legislativas, enfim. Então, isso supriu o que se pretendia com a ADO? Supriu. O que você quer com a ADO? Eu quero que normatize esse espaço que deveria normatizar e não foi normatizado. Deram um encaminhamento, projeto de lei. Atendeu isso? Atendeu. Então, a ADO perdeu o objeto. Ela se extinta, certo? Outra hipótese.
No momento da propositura da ADO, o processo legislativo já foi iniciado. Ou seja, já há um movimento em curso nas casas legislativas, por mais que ainda não tenha, de fato, um projeto de lei, mas há um movimento em curso. Tá? Na verdade, já há um projeto de lei, desse projeto de lei se avançou para o processo legislativo. Então, se há um projeto de lei, se está no curso de um processo legislativo, que é exatamente o objetivo final dessa ADO, então por que eu vou manter a ADO? Certo? Mas aí tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Pode ser que, embora tenha sido iniciado o processo legislativo, embora exista um projeto de lei nas casas legislativas, que, em regra, vai fazer com que a ADO perda o seu objeto, pode ser que lá nas casas legislativas os responsáveis estejam literalmente sentados sobre esse projeto para que ele não vá avante. Então, eles estão ali, né, atrasando as coisas. Vimos que a presidente ajuizou uma ADO, a presidente doutora Luzanira. Então, para a gente ajustar aqui a situação, vamos fingir que a gente vai legislar sobre isso. E aí começamos, colocamos um projeto de lei e tal, a ADO lá perde o objeto, mas aí vai perceber que passou anos e aquilo está encostado, passou anos e aquilo está engavetado. Então, nesse caso, a ADO ajuizada deve permanecer. Então, a ADO vai dizer, olha, não vem dizer que eu vou perder o objeto porque existe um projeto de lei, porque existe uma suposta deliberação, porque, na verdade, isso aí está há anos girando por lá sem resultado nenhum. É só para inglês ver. Né? Então, nessas circunstâncias, a ADO não perderia o seu objeto. Competência para a ADO, a mesma competência para a ADI e ADC, é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o competente para julgar a ADO. Legitimidade, o mesmo da ADI e da ADC, os legitimados do artigo 103, presidente, governador, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, aquela galera lá do 103, são eles também que têm legitimidade para a ADO. O procedimento, muito parecido também, afinal de contas, todos eles emergem da mesma lei, que é a 9868 de 99. Né? Então, temos aí possibilidade de indeferimento liminar, né, que a gente já aprendeu. A juizoação, o relator recebe, ele pode perceber que não está fundamentado, que essa petição é inépita, e aí, liminarmente, ele indefere. Essa decisão do relator cabe um recurso. Esse recurso se chama agravo, o famoso agravo interno, a fim de que aquela matéria não seja avaliada só pelo relator, que a matéria seja avaliada pelo pleno, por todos. Né? Assim como na ADI, assim como na ADC, também há manifestação do advogado-geral da União, né? A gente viu até que no caso lá da ADC, obrigatoriamente ele tem que se manifestar, sair em defesa do ato, lei ou ato normativo federal, né? Isso aí que a gente viu ontem. Outro item assim, muito interessante dessa matéria. Muito bem, entendi. Temos na Constituição uma norma que tem eficácia limitada e que ela precisa de uma norma infraconstitucional que confira a ela efetividade, né? Que seja um detalhamento dela. Beleza. Mas essa norma constitucional, que tem a eficácia limitada, ela é de dezembro de 2022. Estamos em fevereiro de 2023. Já podemos dizer que há omissão? Percebe? Então, há um prazo para dizer, a partir de tanto prazo, a partir de 30 dias, a partir de 60 dias, a partir de um ano, estamos diante de uma omissão. Não existe esse prazo em lugar nenhum. Então, vai ter que se analisar um prazo razoável, tá? Apurar ali dentro das circunstâncias se aquilo ali já está atrasado mesmo, questão de avaliar a pauta, questão de avaliar os trabalhos da Casa Legislativa,
o caminhar da sessão legislativa, a prioridade do tema, enfim, vários elementos podem ser considerados para se chegar a uma conclusão de que, olha, essa lei aqui estava prevista para acontecer desde a década de 90. Estamos aqui em 2023. Será que passou tempo razoável para a gente dizer que há uma omissão? Então, é bem razoável, né? Muito tempo. No final da década de 90, por exemplo, havia uma previsão na Constituição de que haveria uma lei que disciplinaria os serviços públicos oferecidos para os usuários. No final da década de 90. Sabe quanto que essa lei apareceu, que essa lei foi feita? 2017. Então, digamos que o espaço estava muito omisso, muito omisso. Mas é claro que isso aí depende de análise de caso a caso. Para um julgamento de ADO, nós estamos habituados aí com esses quóruns. Quórum para instalação dos 11 ministros, nós precisamos de 8 presentes. Para que eles tomem uma decisão, precisam apenas de maioria simples, que são 6 ministros. Então, presentes para instalar 8 ministros dos 11. Para votar a respeito da matéria, 6 ministros dos 8 ou dos 11. Né? Também em ADO, como em ADI, como em ADC, é possível que se peça cautelar, ou seja, antecipação de algum efeito da decisão, a fim de preservar o objetivo final. E uma das possibilidades é suspensão da aplicação da lei ou ato normativo. Aí você diz, mas espera aí, no caso de omissão, o que há é uma ausência de lei. Então, como que eu vou suspender uma lei no caso de uma omissão? E aí você tem que se lembrar que as omissões, elas são totais ou elas são parciais. E na omissão parcial, a lei é que a lei não atende àquilo que se propõe. É o exemplo do salário mínimo, certo? Então, quando nós estamos diante de uma omissão parcial, que há lei, mas ela não atende ao que se propõe, e por isso, nesse aspecto, ela é omissa, nesse caso, eu posso, inclusive, mediante cautelar, promover a suspensão dessa lei que não atende à demanda daquilo que se pretende, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e chegue lá na ponta um caminho melhor para quem depende dessa lei. Também é possível suspender os processos judiciais ou procedimentos administrativos que dependam da existência de uma lei a respeito dessa matéria. Né? Então, para que eles não saiam de mãos abanando, para que simplesmente se diga, olha, muito bem, a Constituição te garante isso, mas se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada. E nós não temos lei correspondente. Então, enfim, estou extinguindo, não dá, não tem o que a gente possa oferecer para você. Mas se já há uma ADO em curso, uma das possibilidades é que essa ação fique suspensa até que a ADO alcance os seus objetivos. Efeitos da decisão. Esse aqui é um ponto que se cobra muito em provas, esse detalhe, tá? Por quê? Quando você parar para pensar, você ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se você ajuizou uma ADO, você quer com isso dizer que há uma omissão em quem deveria normatizar, em quem deveria legislar. E que o seu objetivo, no fim das contas, pensando racionalmente, olha, gente, há aqui uma omissão. Vocês precisam legislar sobre essa matéria. Então, eu estou determinando que vocês legislem sobre essa matéria. Mas aí você, né, que já está bem amadurecido no conhecimento de constitucional, pensa, mas espera, calma. O Poder Judiciário vai determinar que o Poder Legislativo, por exemplo, legisle sobre uma matéria que ele não legislou. Isso, de alguma forma, não macularia o princípio da separação de poderes? Então, como assim uma ADO? Como assim uma obrigatoriedade de preencher essa omissão? E aí a Constituição, ela prevê que quando a decisão lá do STF vai ter alcance sobre um órgão administrativo, né, um órgão
menor aí, que está sujeito mesmo às decisões do STF, eles têm 30 dias para normatizar o que eles precisam normatizar, a partir dessa decisão da ADO. Agora, no caso do Judiciário determinar a Assembleia Legislativa tal Estado, legisle, Senado Federal, legisle, como que seria isso? Não violaria a separação de poderes? E, em razão disso, a Constituição não estabelece um prazo, né? Porque fica, de alguma forma, essa ADO, ela soa muito inócua, que é aquela coisa, temos uma missão, vá lá, legislativo, legisle. Aí o legislativo diz, olha, valeu por avisar, vou ver quando é possível legislar. Enquanto isso, ficamos assim, porque você não pode, você não manda em mim, eu não mando em você, e é isso, tá? Então, o que a gente percebe é que por muito tempo ações dessa natureza, como a ADO, com o próprio mandado de injunção, eles soaram inócuos, inefetivos, mas se foi evoluindo com o passar do tempo de um caminho não concretista, do tipo, o judiciário simplesmente avisa o legislativo que ele precisa legislar, que não dá em nada, para caminhar para um caminho mais concretista, do não concretista para o concretista, no sentido de que poderia o judiciário, na condição de guardião da Constituição, a fim de prevalecer os dispositivos constitucionais, a fim de vindicar a força normativa da Constituição, fazer com que o legislativo legisle, se o legislativo tiver que legislar. Um exemplo que a gente observa, esse na ADO 25, né? Uma emenda constitucional de 2003, que promoveu uma desoneração do ICMS. Só para a gente entender aqui um exemplo de uma circunstância assim. Havia desoneração do ICMS, o ICMS, você sabe, é um imposto estadual com o objetivo de calibrar ali as contas, facilitar para pessoas jurídicas e para pessoas, para a empresa em geral, que tivesse que arcar com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tivesse uma certa desoneração, né, para facilitar para o contribuinte. Só que com essa desoneração, teve um efeito rebote, porque a arrecadação que era própria do ICMS deixou de chegar para os Estados-membros. A fim de suprir esse prejuízo dos Estados-membros, se convencionou, né, se normatizou, e isso chegou aí no artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a União determinaria transferência de valores para os Estados-membros que sofreram essa desoneração no ICMS. Porque se desonerou o ICMS, o Estado-membro começou a arrecadar menos. Se o Estado-membro começou a arrecadar menos, então isso pode trazer algum prejuízo. A União, então, chegou à conclusão de que, muito bem, fique tranquilo, Estados-membros, nós vamos suprir esses valores aí para vocês, de forma que a gente atenda tanto o contribuinte, como também vocês, Estados-membros. O que aconteceu? Passaram-se o tempo, passaram-se os anos, e a União não tomou providência nenhuma, e se dependia dessa providência, porque nos termos do artigo 91 do ADCT, era necessário uma lei complementar que disciplinasse a forma como a União passaria esses valores para os Estados-membros. Isso chegou à apreciação do STF. O que fez o STF? O STF abriu um prazo para que a União legislasse a aquele respeito. E se a União não legislasse dentro desse prazo, a consequência seria que o próprio Tribunal de Contas da União, que é um órgão administrativo, faria às vezes, supriria, concretizaria o espaço que a União não legislou. Então, com isso, a gente percebe uma evolução de uma postura estagnada, não concretista, que uma ADO não dava em nada, para uma posição concretista, de que se faz alguma coisa.
E como se abre prazo para que o poder competente legisle a respeito dessa matéria, então a gente entende que se adotou, inclusive isso se replica na lei do mandado de injunção, que se adotou uma posição concretista intermediária. Por que intermediária? Porque se fosse uma posição concretista geral, é assim, não legislou, então eu, Poder Judiciário, legislo no seu lugar e pronto. Eu vou normatizar, eu vou preencher esse espaço. Eu vou arrumar quem o faz. Mas como se abre prazo para que o Poder Legislativo tome a providência, então se entende que a posição adotada aí é a posição concretista intermediária, que é o que está aí no último item da nossa tela. Muito bem, esses foram os temas correspondentes à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pegamos aí a ideia, né? O básico é isso. Temos na Constituição uma norma de eficácia limitada. Para que ela tenha efetividade, ela precisa de uma norma infraconstitucional. Se essa norma infraconstitucional não existe, nós estamos diante de uma omissão. Se há uma omissão, abre-se margem para o ajuizamento de uma ADO, conforme os termos da Lei 98.689, com a legitimidade do artigo 103, e assim por diante. E, por fim, fechamos dizendo que se tem caminhado na trilha, se tem inclinado para o entendimento de que uma ADO deve ter, pelo menos, um caráter concretista intermediário, ou seja, eu abro um prazo para que o Poder Legislativo legisle, e se ele não legislar dentro desse prazo, então o próprio Poder Judiciário, de alguma forma, vai efetivar isso. Então, por isso, posição concretista intermediária. Amanhã, a gente vê a última ação correspondente ao controle de constitucionalidade, que é a representação interventiva. Amanhã, vemos em maiores detalhes. Mas hoje, só para a gente introduzir, porque aí no seu material, essa parte também está inclusa na aula de hoje. Amanhã a gente traz os detalhamentos. Aqui é só alguns apontamentos. Essa última feição do controle de constitucionalidade concentrado, que se dá pela representação interventiva, nada mais é do que aquilo que nós vimos em aula própria a respeito da intervenção federal, artigos 34 a artigos 36 da Constituição. Ou seja, eu sei que está meio abrupta essa virada da ADO para a representação interventiva, mas eu sei que vocês já conseguiram concatenar, fechamos a porta da ADO, atravessamos o corredor, o saguão, abrimos a porta da representação interventiva só para dar uma olhadinha, só para dar uma espiada. Não é o Big Brother, mas é só uma espiadinha na representação interventiva. A intervenção federal foi o que aconteceu agora, por exemplo, lá no Distrito Federal, em razão do fatídico 8 de janeiro. Tá? Então, por alguma das razões do artigo 34, se percebeu que aquele ente da federação, que em regra terá autonomia, como tem o Estado de São Paulo, como tem o Estado do Paraná, como tem Minas Gerais, tem autonomia. Mas se eles não cumprirem alguns requisitos, eles se sujeitam à intervenção federal, intervenção vinda da União. Essa intervenção, ela pode acontecer de maneira espontânea, por decreto do presidente da República, espontaneamente. Ele percebe que um daqueles requisitos do artigo 34, 35 não está sendo cumprido, então ele vai lá e decreta a intervenção federal, espontaneamente. Depois, essa decisão se sujeita a controle político, enfim. Outra possibilidade é que um outro poder, poder legislativo, poder executivo, não o da União, dos Estados, solicite ao presidente que ele decrete intervenção. Se é uma solicitação, é um pedido. Então, o presidente pode consentir com esse decreto ou não. E também esse decreto ele pode ser por requisição do Poder Judiciário. Aí é uma ordem do Judiciário. Então, o presidente tem que decretar. Não cabe ao presidente dizer, não, Judiciário, não vou decretar, porque é uma requisição. Então, veja, as espécies de intervenção federal. Pode ser espontânea, o presidente percebeu que tem necessidade, então ele decreta a intervenção. Pode ser por solicitação, pediram para o presidente. Ele decreta ou não decreta, se ele quiser.
e pode ser por requisição. Essa requisição vem do Poder Judiciário. E aí o presidente é obrigado a decretar. Essas são 3 das 4 espécies de intervenção federal. O tema que envolve controle de constitucionalidade é exatamente a 4ª espécie, ou seja, não é a intervenção espontânea que nós estamos falando, não é sobre a intervenção por solicitação e não é sobre a intervenção por requisição. É sobre a intervenção provocada por ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República e destinada ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Procurador-Geral da República, ele se dá conta, só para lembrar, o PGR é o chefe do Ministério Público da União. Ele se dá conta que os chamados princípios constitucionais sensíveis, previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição, é uma série de princípios, eles não estão sendo cumpridos. E o procurador-geral pode ser que não tenha sido ele que percebeu, pode ter sido a Núbia, pode ser a Luzanira, que notificaram ele. E ele ficou sabendo. E aí ele tomou providência. E aí ele procurou ajuizar a ação. E essa ação é exatamente isso que está na sua tela, uma representação interventiva. O Procurador-Geral da República representa para o Supremo Tribunal para dizer: ó, Supremo Tribunal, está vendo o que está acontecendo lá no Acre? Está vendo o que está acontecendo lá no Amapá? Isso aqui está violando os princípios constitucionais sensíveis. É um absurdo, não pode ser assim. E aí o Supremo Tribunal Federal vai avaliar essa situação narrada pelo PGR e vai decidir se aquele Estado membro deve sofrer intervenção ou não. Então, veja, nesse caso, o STF não está dizendo se é constitucional ou se é inconstitucional, como acontece na DI, na DC, na DO, na DPF. Não é isso, certo? O que o STF está fazendo aqui é dizer, tem razão, tem que decretar a intervenção. Ou, não tem razão, PGR, não tem que decretar. Se o STF entender que o decreto é necessário, ele vai decidir nesse sentido. O presidente da República será obrigado a decretar a intervenção no Estado-membro. E uma vez que ele tenha decretado a intervenção, e nesse quadro fica fácil para a gente perceber, uma vez que ele tenha decretado a intervenção, aí aquele Estado-membro, claro, sujeito a controle político, essa decisão do presidente, aquele Estado-membro vai se sujeitar à intervenção da União. Ou seja, o governador pode até chegar a perder todos os poderes, por um tempo pelo menos, a fim de que um interventor lhe faça as vezes naquele Estado. Então, para você fechar essa ideia de representação, veja o que consta da sua tela, dividido em 3 fases. Numa primeira fase, é o Procurador-Geral da República que percebeu que há um princípio da Constituição sensível que está sendo violado e foi até o Supremo Tribunal Federal buscar socorro. O Supremo Tribunal Federal avaliou e disse que, verdade, você tem razão, viu, PGR? Presidente, decrete a intervenção naquele Estado. Isso chega para o presidente. O presidente tem 2 opções. Ele pode fazer uma intervenção branda, e com essa intervenção branda significa, olha, é esse ato aqui que está problematizando, o problema é isso, então eu suspendo. Suspendi o ato que está violando a Constituição. Resolveu? Acabou? Acabou. Então, a intervenção foi branda. Resolveu o problema dessa forma, e se resolveu o problema dessa forma, o presidente não precisa de controle político do Congresso para saber se a intervenção é legítima ou se ela não é legítima. Agora, se a tal da intervenção branda não foi o suficiente, se avança para a intervenção efetiva, que é intervir mesmo ali no Estado-membro para retornar à situação anterior. E para essa intervenção efetiva, aí sim se sujeita a controle político do Congresso Nacional. A gente vai ver isso amanhã. Hoje é só uma olhadela, abrimos a porta, olhamos de mansinho. Amanhã a gente vê bem
representação interventiva, e com isso a gente vai fechar controle de constitucionalidade. Na quinta-feira começamos ações constitucionais, vendo o habeas corpus, e na semana seguinte concluímos as ações constitucionais e concluímos o curso também, tá? Então, uma questão aqui sobre a ADO, para a gente, é só uma questão hoje, para a gente identificar aí, percebendo que nessa questão o examinador já pressupõe que você entende um pouco de ADI, um pouco de ADC, um pouco de ADO, assim como eu também já presumo, né, em razão de todas essas aulas que nós vimos, que vocês já tenham uma boa noção aí da Lei 9868/99. Diz o seguinte a questão: no que tange às disposições legais regulamentadoras da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de constitucionalidade, assinale a opção correta. Ou seja, no que se refere à ADI, à ADO e à ADC, o que a gente tem a dizer? A medida cautelar em ADO poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. B de bola. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de ADO não admite desistência. Em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico, a legislação específica da ação declaratória de constitucionalidade admite desistência. Ou seja, o que a B está dizendo? ADO e ADI não admite desistência, mas a ADC admite desistência da ação. C. Existindo norma federal objeto, ao mesmo tempo de ADC e de ADI, em homenagem ao caráter ambivalente dessas ações, será uma delas extinta, sem resolução do mérito por litispendência, e a outra terá julgamento de mérito. Então, a gente tem no paralelo aí uma ADC e uma ADI. Tem as duas, uma ADC e uma ADI. E as duas estão tratando da mesma matéria. Então, o que eu vou fazer? Qual é a consequência? O que eu faço numa circunstância como essa? Eu vou extinguir uma delas sem resolução do mérito? É isso que diz aí a letra C. D. Da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade, a DC caberá tão somente a oposição de embargo de declaração e o ajuizamento posterior de ação rescisória. Então, vamos aí de baixo para cima. Letra D. Estamos falando de uma ADC. A gente aprendeu que as ações dessa natureza, ADI, ADC, ADO e tal, elas são irrecorríveis. Não se recorre. É o STF que já decidiu lá na ponta. Mas é possível opor embargos de declaração para suprir contradição, para suprir omissão e assim por diante. Só que aí tem a outra parte da mesma assertiva, dizendo que o ajuizamento posterior de ação rescisória é uma possibilidade, e não é. Tá? O que é a ação rescisória? Depois que tem o trânsito em julgado, tem 2 anos para você ajuizar uma ação para rescindir essa decisão. Isso é possível em ações ordinárias, mas não é possível no caso de processo objetivo de ADI, ADC, ADO, que é o que a gente está vendo até então. A gente viu isso várias vezes nos procedimentos, né? Que é irrecorrível, que só pode opor barra de declaração, que não pode ajuizar ação rescisória e tal. A letra C, ela está dizendo que tem uma ADC e uma ADI que estão tratando da mesma matéria. Tem uma ADC e uma ADI que estão tratando da mesma matéria, que é uma norma federal. Quando eu percebo que tem uma ADC e uma ADI tratando da mesma matéria, eu vou extinguir uma para que isso tenha curso em apenas na outra? Não. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas. Porque tanto a ADC quanto a ADI, elas foram para o mesmo lugar e tratam a mesma matéria. Para onde que elas foram? Para o STF. Então, o STF vai dizer uma ADC sobre a lei X ou uma ADI sobre a lei X. Eu não vou excluir, porque por mais que seja a mesma coisa, mas nessa tem informações que talvez não tenha nessa. Nessa tem informações que talvez não tenham nessa. Então, eu vou juntar as duas
E agora vamos ver aqui se vai ser constitucional ou se vai ser inconstitucional. Simples assim. Então, a C também está errada. B. O ajuizamento de ADI e de ADO não admite desistência. Verdade. Não admite. Em razão da presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico, a legislação específica de ADC admite desistência. Não. Seja na ADI, seja na ADC, seja na ADO, não se admite desistência. E as três são disciplinadas pela mesma lei, que é a 9868 de 99. As três não se admite desistência. Sendo assim, o que nos resta? Nos resta a resposta correspondente à ADO. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na suspensão de procedimentos administrativos. Isso aqui pode confundir alguém, porque a pessoa pode dizer, bom, o que há é uma omissão. Se há uma omissão, que procedimento administrativo é esse? Mas pode ser que exista esse procedimento administrativo e ele seja, como na hipótese que a gente mencionou, uma omissão relativa. Ele não supra, ou seja destoante do que deveria ser. Enfim, é possível, mesmo numa omissão, existir algo ao invés de nada. E esse algo pode ser objeto de suspensão, razão pela qual, aí aproximando-nos da 1 hora de aula aqui no cronômetro, a gente conclui por hoje. Amanhã a gente fala sobre representação interventiva com mais vagar. Agradeço aí o acompanhamento da Núbia, da Luzanida. Hoje eu não cansei vocês. Vocês estão aí mais tranquilos. Nem coloquei para ler nada, nem perguntei nada. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido alguma coisa, só perguntar aí depois no privado que a gente conversa. Bom, gente, um abraço. Sempre bom estar com vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, Núbia. Tchau. Amanhã, Lu.